A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 4, e versículo de número 42 ao 44, que vai nos dizer assim: Veio um homem de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: Dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: Como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhes pôs diante. Comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você crê que nós servimos a um Deus de multiplicação? A um Deus que entra com providência, conforme ali a nossa necessidade, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos? No início desse vídeo, eu já quero profetizar que Deus, Ele vai trazer a providência que você precisa. Deus, Ele vai trazer a multiplicação para a tua história. Eu não sei como é que Deus vai trazer provisão e providência para você. Talvez você está olhando e dizendo assim: Senhor, não tem como, não tem probabilidade. Estamos vivendo tempos de crise. Deus está dizendo para você hoje: eu abençoo você. Não queira entender a forma que eu vou te abençoar. Não queira entender os meios que eu vou usar. Eu tenho multiplicação reservada para a tua vida. Declare comigo: eu recebo de Deus multiplicação. Eu recebo de Deus multiplicação. Os discípulos, os profetas precisavam comer. A Bíblia diz que havia um tempo ali de fome. Ou seja, aqui era necessário alimento para eles. Só que o alimento que eles receberam, a oferta que eles receberam foi pouca. Muitas vezes, irmãos, a gente recebe algumas coisas. Muitas vezes Deus nos abençoa, abre portas na nossa vida. Uma porta de emprego, às vezes um benefício, algo que você receba, você pode olhar e dizer: Senhor, é pouco. Senhor, não tem a possibilidade de eu viver com isso aqui, não. E Deus está dizendo para você: fica tranquila, minha filha. Fica tranquilo, meu filho, porque eu, o Senhor, vou abrir portas para você, para que a multiplicação aconteça na sua vida. Eram 20 pães de cevada e espigas verdes. Só que ali, irmãos, tinha 100 homens para comer. Muitas vezes nós olhamos para o que temos na mão e pensamos: é pouco. Eu tenho contas a pagar. É boleto, tem gente que paga aluguel, é gás, é escola. E muitas vezes você olha e diz: meu Deus, não tem como. E Deus está dizendo: não se preocupe, só confie. Só confie, porque eu sou Deus que abro portas de escape. Eu sou Deus que multiplico. Eu sou Deus que não desamparo aqueles que confiam de candaramantio de rasturabaia em mim. Quando você confia no Senhor, Ele cuida de você. Quem cuidava aqui dos discípulos, dos profetas, era Deus. Assim é na sua história. É Deus quem cuida da sua casa. É Deus quem cuida dos seus celeiros. É Deus quem cuida do seu armário. É Deus quem cuida do seu guarda-roupa. É Deus quem cuida de você nos mínimos detalhes. E nós precisamos, irmãos, também não desprezarmos o pouco, porque Deus trabalha no pouco. Há muitas passagens bíblicas que vai nos mostrar isso. É porque muitas vezes a gente despreza o pouco. Ah, Senhor, é tão pouco que eu nem conto com isso. E Deus está dizendo: cuidado. Cuidado, porque 20 pães as primícias, algumas espigas ali, irmãos, alimentaram 100 homens e ainda sobrou. Então, às vezes, a gente despreza o pouco e Deus quer fazer milagre com o pouco que nós temos. Você observa que essa multiplicação com pouco, não somente aconteceu aqui, mas aconteceu também na casa da viúva de Sarepta, que só tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. E ela pensou: eu e meu filho vamos comer e depois morreremos. Mas Deus já tinha ali determinado uma multiplicação para aquela mulher. Então Deus, Ele trabalha com pouco, viu, irmãos? Não seja uma pessoa que só é fiel quando muito chega, não, que Deus não vai estar nisso.
Mas seja uma pessoa fiel no pouco, sabendo, meu Deus trabalha com pouco que eu tenho. Eu não preciso de muito para ver o agir de Deus. Decandoramante de rasto. Eu só preciso ser fiel no pouco. Declare comigo, eu vou ser fiel no pouco e a multiplicação vai acontecer. Eu vou ser fiel no pouco e a multiplicação vai acontecer. Tem muita gente, irmãos, que às vezes deixa de orar, deixa de jejuar, deixa de devolver oferta, um dízimo, porque diz é tão pouco e Deus está dizendo é com pouco que você tem que eu vou multiplicar. É com pouco que você tem que eu vou operar milagre. Não deixe de fazer por achar que é pouco, porque Deus, meu irmão e minha irmã, Ele não vê como homem. Deus, Ele vê de maneira diferente. E quem é fiel no pouco, sobre muito o Senhor coloca. A Bíblia também vai nos dizer que tinha uma mulher que ela tinha dívidas, o marido dela havia morrido. E ela foi até o profeta Eliseu. Por quê? Porque os filhos dela estavam para serem levados pelos credores como escravos. E a Bíblia nos diz, irmãos, que aquela mulher, quando é questionada pelo profeta Eliseu do que ela tinha em casa, ela diz assim, tua serva não tem nada. Primeiramente, ela pensa que o que ela tem, eu acredito que é tão pouco, mas tão pouco, que pode ser considerado como nada. Depois ela disse, não, uma botinha de azeite, ou seja, o que eu tenho é pouco, que eu nem dou credibilidade ao que eu tenho. Mas o profeta disse a ela, pede vasilhas vazias emprestadas e não poucas. Entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E o milagre aconteceu daquele pouco de azeite, irmãos. A Bíblia nos diz que se tornou uma abundância de azeite. E aquela mulher se torna uma empresária do azeite. Aquela mulher pôde vender o azeite que ela tinha ali, porque houve uma multiplicação. Ela pôde pagar as dívidas e viver do resto. Então nós não podemos lançar fora o pouco. A Bíblia nos diz que na primeira multiplicação, Jesus, ele pega 5 pães e 2 peixinhos. E uma multidão come dos 5 pães e 2 peixinhos na primeira multiplicação. E ainda sobrou 12 cestos cheios, irmãos, de pedaços. E todos comeram e se fartaram. Você está vendo que o pouco, meu irmão e minha irmã, como diz o ditado, com Deus é muito e é uma realidade. Tem muita gente que diz assim, irmão, que eu tenho é tão pouco que eu nem valorizo. Cuidado. Você pode ainda não estar sobre o muito porque você não está sendo fiel no pouco. Porque você está descredibilizando o pouco que você tem. E Deus está dizendo, com o pouco que você tem, eu posso fazer o impossível acontecer. Porque Deus não precisa de muito. A gente, irmãos, nós seres humanos que precisamos. Nós seres humanos que almejamos, precisamos, pedimos o muito. Ah, Deus, eu quero mais. Deus, eu quero que o Senhor faça mais. Eu quero que o Senhor me dê mais tempo para fazer isso. Deus, eu quero que o Senhor me dê mais dedicação, porque eu preciso fazer mais, porque eu preciso fazer mais. E Deus está dizendo para você. Às vezes o pouco bem feito é o suficiente. Às vezes a gente tem tanto, irmãos, e a gente acaba não valorizando. E a gente acaba, o quê? Não fazendo a nossa parte. Dando o nosso melhor. E o Senhor está dizendo, quando você tem o pouco, você tem uma dependência de mim. Quando você tem o pouco, você entende. Se Deus não multiplicar, eu não tenho nada. E é aí que o Senhor entra em cena. E é aí que o Senhor faz milagre acontecer. E é aí que o Senhor glorifica o nome dele. A Bíblia também vai nos dizer que na segunda multiplicação, só tinham 7 pães e alguns peixinhos. E Jesus multiplicou. E ainda sobraram 7 cestos. Porque é assim que Deus, ele faz. Hoje o Senhor, ele diz para você, não queira entender. Tem coisas, irmãos, que a gente não vai entender. Mas o que nós temos que fazer é o quê? Obedecermos. Quando nós obedecemos, quando nós valorizamos o pouco que a gente tem, o Senhor faz o milagre acontecer e glorifica o nome dele na nossa história. Hoje Deus diz para você, eu quero glorificar o meu nome na sua vida com pouco. Diante do que estava acontecendo da fome, realmente 20 pães e algumas espigas verdes era pouco para estes 100 homens. Mas havia uma palavra de Deus, irmãos. E quando o profeta Eliseu é questionado sobre o pouco que tinha, a Bíblia nos diz que ele responde:
Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Agora eu não estou falando sobre a minha palavra, eu estou falando sobre a palavra do Senhor, porque o Senhor está dizendo que eles vão comer e ainda vai sobrar. Quem é que multiplica, irmãos? Quem é que pega 20 pães e algumas espigas verdes e faz 100 homens comer e ainda sobrar? Rebiante de Candarai é o nosso Deus. É esse Deus que quer multiplicar na sua vida. É esse Deus que está dizendo para você, eu deixei você com pouco, para que o meu nome fosse glorificado na tua história, porque se fosse muito, você não entenderia que foi eu quem fiz, você iria pegar a glória para si. Porque às vezes, irmão, sem percebermos, nós pegamos a glória para nós mesmos quando dizemos, eu me esforcei, eu trabalhei, eu estudei, eu fiz, decandarasturiandaraia, eu investi. E muitas vezes Deus tira o eu, Deus tira a possibilidade. E nós começamos a olhar dizendo, não tem como, a porta não vai abrir, não vai ter milagre. Deus está dizendo, eu deixei o pouco para você entender que a glória é minha. Declare comigo, o meu Deus será glorificado no pouco. O meu Deus será glorificado no pouco. Você vai olhar e vai dizer assim, verdadeiramente foi Deus. Foi Deus quem abriu a porta, foi Deus quem entregou a bênção, foi Deus quem me abençoou, foi Deus, através dessa palavra, o Espírito Santo diz para você que é Ele quem vai fazer. Você observa que as palavras de Eliseu foi, assim diz o Senhor. Quem está falando não sou eu como profeta. É claro que o profeta Eliseu, ele tinha autoridade, mas agora ele estava mostrando que uma autoridade muito maior que ele estava dizendo que os homens comeriam e ainda iria sobrar. Se Deus está falando, irmão, está falado. Se Deus disse que vai comer e vai sobrar, vai comer e vai sobrar. Se Deus disse, eu vou multiplicar, não se preocupe. Se Deus disse, eu vou abrir a porta, Ele vai abrir a porta. Se Deus, Ele disse, vai quitar as dívidas, vai quitar as dívidas. Se Deus, Ele disse, eu vou, Rabaiacandarás, trazer o sustento, Ele vai trazer o sustento, só confia. O que nós precisamos fazer é o que, irmãos? Confiarmos mais. Cremos na palavra do Senhor, cremos que Deus não vê como homem, cremos que Deus não trabalha com as possibilidades humanas. Deus te trouxe aqui para te dizer, não trabalho com as possibilidades humanas, não trabalho com aquilo que o homem ele acha que é possível ou provável. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Se o Senhor estava dizendo, o moço aqui só tinha que acreditar e distribuir o alimento como o profeta estava ordenando. Se Deus falou, meu irmão, Ele vai te abençoar. Você só tem que crer na palavra. Quando o moço de Eliseu ouviu aquelas palavras e viu que a ordem era de Deus, a ordem era de quem? De Deus. Ele não titubeou, ele não pensou duas vezes, ele não questionou, ele não duvidou, mas ele creu na palavra. Hoje Deus diz para você, tem uma palavra liberada e eu vou multiplicar na tua vida. Eu vou te abençoar com o pouco que você tem. Declare comigo, eu recebo de Deus essa palavra e vai ter multiplicação na minha história. Eu recebo de Deus essa palavra e vai ter multiplicação na minha história. Irmãos, não é somente aqui no Antigo Testamento que fala de multiplicação, não. No Novo Testamento também fala, como eu mencionei para vocês. Jesus Cristo multiplicou. E nos dias de hoje não é diferente, não. Há multiplicação, nós só temos que crer. O que a igreja precisa fazer é voltar a acreditar para que os milagres voltem a ser manifestos diante dos nossos olhos, porque está nos faltando fé muitas vezes. Irmã, será que Deus pode multiplicar, irmã? Será que Deus pode? Não, meu irmão e minha irmã, Ele vai. Ele faz, você tem que olhar pelos olhos da fé, porque se fosse olhar aqui pelos olhos humanos, o moço do profeta diria, isso aqui é loucura, eu não vou colocar diante de 100 homens, 20 pães e algumas espigas verdes. Mas ele entendeu, eu não fui chamado para andar por vista, você tem que entender isso. Que você não foi chamada, que você não foi chamado para andar por vista, mas sim por fé, e pela fé Deus vai multiplicar. Declare comigo, será pela fé que Deus vai multiplicar. Será pela fé que Deus ele vai multiplicar. Irmãos, tem pessoas que estão me ouvindo agora que vão testemunhar da multiplicação de Deus. Você vai dizer, minha irmã, não tinha nem possibilidade, Deus foi lá e fez. Não tinha probabilidade, Deus multiplicou. Deus abençoou como Ele disse que faria, porque Deus é fiel. Quando Ele fala, Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir. Agora você tem que ter fé e acreditar.
Você tem que ter fé e confiar que Deus é Deus de multiplicação. Versículo 44. Então lhes pôs diante. Comeram. Eles o quê? Comeram. Comeram, irmãos. Porque não faltou. E a Bíblia vai nos dizer que ainda sobrou. Deus hoje diz para você o que é escassez, o que é porta fechada, o que é necessidade, vai sobrar. Deus vai te abençoar abundantemente. Ele diz para você, vai ser para sobrar. Não vai faltar. Decandaramante o derrasto. Mas o que estava faltando vai sobrar. Porque eu sou Deus da multiplicação. Vou te entregar para sobrar. E você vai poder abençoar outras pessoas, diz o Senhor. Hoje você passa pela luta. Amanhã você vai estar ajudando quem vai estar passando pela luta. É assim que acontece. Deus, ele nos abençoa para servirmos de canal de bênção na vida de pessoas. E hoje Deus diz para você, eu estou te abençoando para que você possa servir de canal de bênção na vida de pessoas. Aqui na continuação do versículo de número 44 vai dizer, conforme a palavra do Senhor. O milagre aconteceu, meu irmão e minha irmã, não foi conforme a palavra do profeta Eliseu. Era um homem de autoridade? Era. Era um profeta? Era. Mas aqui nós estamos falando sobre quem é maior do que o profeta Eliseu. Nós estamos falando de um Deus que não mente. Esse é o Deus que nós servimos. Conforme a palavra dele sobrou. Conforme a palavra dele, 100 homens comeram de 20 pães e algumas espigas verdes. Hoje Deus está dizendo, será conforme a minha palavra. Eu vou multiplicar, eu vou abençoar, eu vou prosperar, eu farei o impossível acontecer. Irmãos, quando Deus lança uma palavra, ele é fiel para cumprir. Quando Deus fala que ele vai fazer algo, ele faz. E hoje ele marcou um encontro contigo para te dizer, se prepare. Se prepare, porque eu tenho multiplicação reservada para a sua vida. Declare comigo, eu recebo de Deus multiplicação e eu sei que não vai tardar. Eu recebo de Deus multiplicação e eu sei que não vai tardar. Tem pessoas aqui que por esses dias vão viver uma bênção de Deus. E Deus está dizendo para você hoje, lembre-se, é a minha multiplicação na sua história. Eu estou abrindo portas para que você possa viver a multiplicação com o pouco que você tem. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que o Senhor é o Deus da multiplicação. Pai, que os teus filhos não venham lançar fora o pouco, achando que não tem a possibilidade. Ah, eu só tenho um pouquinho de tempo de oração, eu vou lançar fora. Eu só tenho um pouquinho aqui na vida financeira, eu não vou investir. Deus está dizendo, faça a tua parte, porque eu faço a minha. Eu trago a multiplicação. Com pouco que você tem, eu vou fazer a vitória chegar. Eu vou te abençoar abundantemente. Quem está falando contigo é o teu Deus que já tem a bênção reservada para a sua vida. Tem multiplicação liberada para quem crê. Tem multiplicação de Candarasturabaia chegando na casa, na vida, na família, na história deiramanto de rasto de quem acredita. Obrigada, Senhor. Obrigada pela multiplicação que foi liberada, assim como 100 homens comeram de 20 pães, Pai, e de algumas espigas verdes, porque o Senhor multiplicou. Eu creio que a multiplicação é grande a partir de agora, e os teus filhos serão abençoados abundantemente, como os discípulos dos profetas foram aqui. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida e história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir
Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer laços, setas, retaliações, dardos inflamados, obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação, para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você que vai ter multiplicação. Não lance fora o pouco que você tem. Continue investindo aí com o pouco que você tem, sendo fiel, porque Deus, ele vai te abençoar abundantemente. Tem multiplicação dos céus liberada para a vida de pessoas que estão me ouvindo agora. E Deus diz para você que não tardará. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.